Graça e paz. Eu sou o Diácono Luiz Silva e estamos começando mais um projeto para a Web Rádio Timbaúba Gospel com os estudos bíblicos, né? E hoje nós vamos estudar o livro de 2 Crônicas. Lembrando que o conteúdo completo ele está no YouTube, no canal Luiz Silva Timbaúba, e em partes está no Instagram, no canal, né? Também Luiz Silva Timbaúba, no Facebook, né? Luiz Silva Timbaúba, no Instagram, Luiz Silva 6869 Diácono, no Instagram da Rádio Timbaúba Gospel, Rádio _ Timbaúba Gospel, no Kawaii, Irmão na Obra, no TikTok, luiz.s.silva3 e meu WhatsApp, 819-8991-3336. E quem quer acessar a rádio, conhecer nosso conteúdo na rádio, nossa programação, você vai pelo Google, você é uma web rádio, né? Você vai pelo Google e digita Rádio Timbaúba Gospel, vai aparecer um R, que é da Rádiosnet. Você clica em gostei, clica na estrelinha amarela, a tela ficar amarela, né, para favoritar e salvar ali a sua rádio. Não precisa baixar aplicativo, tem aplicativo, mas não precisa. Tem também no nosso site, visite o nosso site, tem os nossos anunciantes, nossos mantenedores, as nossas programações, tem bastante conteúdo. Deixe lá também o seu gostei e você vai no link da BR Logic, que é um íconezinho, um globo terrestre com um headphone. Então você clica lá e vai diretamente para o nosso site, o site da Rádio Timbaúba Gospel. E temos essas apostilas que também estamos disponibilizando através do nosso WhatsApp, 819-8991-3336. Essa daqui é Primeiro o Reino. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça é um princípio fundamental da vida cristã. Nessa apostila vamos explorar o significado deste princípio e como podemos aplicá-lo em nossas vidas. E aqui, estudos bíblicos produzidos para a Web Rádio Timbaúba Gospel, Diácono Luiz Silva. Tem vários tópicos aqui. Foi algo inicial, né? Então tem vários tópicos aqui onde tem um estudo, por isso que é um pouco mais elaborado. Assim como esse que nós estamos expondo. Deixo bem claro aqui que não é forma de ganhar dinheiro, é uma forma de divulgar o Evangelho. Isso aqui não é de graça, né? A gente paga para imprimir, não, a gente faz de graça, a gente até disponibiliza o conteúdo como estamos fazendo essa filmagem. Mas quem quiser adquirir como uma fonte de conhecimento, então você entra em contato pelo nosso WhatsApp, 819-8991-3336, e a gente vai disponibilizar ela em PDF, assim caso você queira, ou fisicamente, quem é daqui de Timbaúba ou da região que possa vir retirá-la. A produção de cada uma delas fica em torno de 15 a 20 reais. Então, quem quiser, é conhecimento, é investimento no seu conhecimento. Então, no livro de 2 Reis, melhor, 2 Crônicas, né, tivemos a outra vez, né, o outro vídeo anterior, o livro de 1 Crônicas. Esse é a sequência, né, o livro de 2 Crônicas. O livro de 2 Crônicas é um dos livros históricos da Bíblia que narra a história do reinado do rei Salomão e dos reis de Judá, desde a construção do templo até a queda de Jerusalém e o exílio na Babilônia. 2 Crônicas 36:15. Crônica é o segundo dos livros, deixa eu já fazer aqui um concerto aqui, Crônicas é o segundo de 2 livros que compõem o livro de ciências e oferece uma perspectiva. Deixa eu consertar isso aqui, porque depois que imprime não tem mais como voltar atrás, né? É o livro de... Isso. E oferece uma perspectiva única sobre a história de Israel, com foco na importância do templo e da adoração. Contexto histórico. Período pós-exílio.
o livro de Segunda Crônicas, após o exílio na Babilônia, quando os judeus estavam retornando a Jerusalém e construindo ou reconstruindo o templo. Propósito: o livro de Segunda Crônicas foi escrito para oferecer uma história teológica de Israel, destacando a importância da adoração no templo e da fidelidade a Deus. Personagens principais. Salomão, né? Salomão é um personagem central no livro de Segunda Crônicas. A sua história é narrada em detalhes, incluindo a construção do templo e sua sabedoria. É destacável, né, na história do rei Salomão. Vamos colocar aqui. O segundo, reis de Judá, né? Salomão foi o rei de Jerusalém, né? Agora, os reis de Judá, que era outro reino, como a gente já foi falado, como nós já falamos nos estudos anteriores, né? O reino de Judá e os reinos de Israel. Então, Salomão era rei de Israel. E agora, os reis de Judá, que estão inseridos nesse texto, nesse livro de Segunda Crônicas. Os reis de Judá são narrados, mostrando como alguns foram fiéis a Deus e outros se afastaram dele. Eventos importantes. Construção do templo. É aqui onde está a construção do templo no livro de Segunda Crônicas. Né? Davi desejou fazer, né? Via ali que os deuses pagãos tinham seus templos, seus locais de adoração, mas o Deus de Israel não. Ele não habitava em templos feitos por mãos humanas, como até hoje não habita. Mas Davi viu ali a necessidade, né? Por onde passavam, eles colocavam aqueles postes ídolos, aqueles altares de pedra, sacrificavam, armavam tendas, e a presença de Deus ali, o significado, né, da presença de Deus, era a Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da lei, o cajado de Moisés e o maná. Então, mas Davi falou, cara, né, na nossa linguagem, digamos assim, todos os outros deuses têm um templo, né, um lugar onde as pessoas vão, né, os próximos se reúnem, os que são longe também podem vir adorar, mas o nosso Deus não tem um lugar físico. Então ele teve aquele desejo de construir um templo, não para se igualar, mas para ter um local realmente fixo, de ficar vagando, né? Então Deus se agradou desse desejo, né, dessa vontade dele, e permitiu que ele soubesse como que seria o templo, né? Projetado não pelo homem, mas por Deus. Aquele templo lá em Jerusalém, que está até hoje, né? Embora tenha sido construção sobre construção, mas ainda tem um templo original no templo de Jesus, e o local é o mesmo, né? A terra dos Jebuseus, salvo engano, e Deus deu toda a planta para ele. E na hora que ele estava se preparando para construir, Deus falou: você não vai construir, porque você tem sangue em suas mãos. E Davi, sendo homem e consciente, sabia que de fato não havia santidade suficiente, né, para que ele construísse algo tão sagrado. E Deus falou: você tem sangue em suas mãos, então você não vai construir o templo, porém seu filho vai construir, né? E esse trono vai ser eterno, como já foi dito no estudo anterior. O trono de Davi não se acabaria ali, e teria um rei um dia que seria eterno. E esse rei é o Rei da Glória, Jesus Cristo, o filho de Davi. Entendido até aqui? Então, construção do templo, né, já foi feito. Então, Salomão foi quem construiu o templo, né, da forma que Deus assim determinou, segundo a planta foi passada para o seu pai, Davi. Realizou o sonho do seu pai e confirmou, né, ou deu sequência ali no projeto de Deus para um templo físico aqui na Terra, onde ficou, né, a Arca da Aliança. Hoje não precisamos mais da Arca da Aliança, porque
essa aliança é eterna através do sacerdócio real de Jesus Cristo, né? Que nos abriu um novo e vivo caminho, que com sua morte rasgou o véu, nos dando acesso, né, ao sumo sacerdote, e hoje nós adoramos em qualquer lugar. A igreja hoje é um ponto de reunião, um ponto de congregar. Congregar é ajuntar, é um ajuntamento de pessoas onde nos reunimos para apresentar louvores, outro testemunho, uma pregação, um estudo, enfim, aquela dinâmica que todo mundo conhece. Então, reformas religiosas. Alguns reis de Judá implementaram reformas religiosas, buscando restaurar a adoração pura a Deus e eliminar a idolatria. É um ponto principal. E o estudo que eu já estou produzindo é exatamente sobre isso, a idolatria. E vai ser bem legal, estou pesquisando e cada vez mais eu estou ficando surpreso com alguns pontos. E às vezes a gente idolatra até algo tão pequeno e isso se torna uma idolatria. E você vai aprender aqui na Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica, nos estudos produzidos para a nossa audiência. Brevemente, você provavelmente já deve estar ouvindo, nesse momento, esse estudo aqui na Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. A queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém e o exílio na Babilônia são narrados, mostrando as consequências da desobediência do povo a Deus. Há temas, né? Adoração. A adoração no templo é um tema central e a importância da mesma é destacada ao longo do livro. Fidelidade. A fidelidade de Deus ao seu povo é um tema importante e a importância da fidelidade do povo a Deus também é destacada, ou seja, a importância da fidelidade de Deus conosco é importante, mas também a importância da nossa fidelidade com Ele é destacada aqui neste livro de 2 Crônicas. Consequências da desobediência. O livro de 2 Crônicas mostra as consequências da desobediência do povo de Deus, incluindo a queda de Jerusalém e o exílio. Conclusão: o livro de 2 Crônicas oferece uma perspectiva única sobre a história de Israel, destacando a importância da adoração no templo e da fidelidade a Deus. É um livro importante para entender a história de Israel e a teologia do Antigo Testamento. Referências: Bíblia Sagrada, né? Que essa aqui é a nossa maior base de fé e adoração, né? Porque a gente conhece Deus através da Bíblia Sagrada, independente do que dizem, e a gente sabe, a gente reconhece isso. Foi muito mexida, muito manipulada, mas ela não deixa, em sua essência, de ser a palavra de Deus. Então, independente de quem mexeu, a Bíblia, até ela mesma, já diz, né, em alguns textos, que ai daquele que acrescentar ou tirar alguma vírgula deste livro, porque é um outro estudo que eu estou fazendo, que é Deus o maior escritor, o primeiro escritor, né? E ele escreveu ali, deixou registrado nas tábuas da lei. Tem ali também onde Deus escreve na parede do rei. É bem interessante esses estudos, eu gosto de estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo e vai se aprofundando e conhecendo Deus. E a Bíblia diz, né, que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. E isso é interessante. Por isso, essa vontade que eu tenho de trazer esses estudos para a audiência da Rádio Timbaúba Gospel. Já temos aí umas 2 dezenas, né, de vídeos lá no YouTube, na íntegra, né, no canal Luiz Silva Timbaúba. E também temos nas nossas plataformas pessoais e na plataforma da rádio, em partes, né, porque não tem, o Instagram mesmo não pega acima de 10 minutos, então, mas brevemente, né, a gente está aí já com conteúdo suficiente para colocar na programação da Rádio Timbaúba Gospel. Então, a referência é a base, nossa base é a Bíblia Sagrada e os estudos e comentários sobre o livro de 2 Crônicas. E também no Google, né, que antigamente era o dicionário, né, o Aurélio, que é do nosso tempo. Hoje a gente tem o Google e agora, atualmente, temos a inteligência artificial, que é
uma fonte de pesquisa muito importante. Quem usa para o bem, né, toda ferramenta ela é de suma importância. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, né, o próximo estudo, em nome de Jesus. Esse é o estudo dos livros históricos e acabamos de conhecer um contexto ou as referências da importância, né, o conteúdo que você encontra ao ler o livro total de Segunda Crônicas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo em nome de Jesus.